Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós acabamos de ouvir este santo evangelho no qual o Senhor diz que no seu reino os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso deve nos levar a pensar que tipo de paga é que dá o Senhor. E por que isso nos importa tanto, a paga? Porque muitas pessoas, embora tenham fé, pratiquem a religião, elas o fazem preocupadas com a paga. Não é todo mundo que pode dizer, como Santa Teresa d'Ávila, que dizia: não me importa se vou ganhar o céu ou vou ganhar o inferno, contanto que eu faça a vontade do Senhor. Ora, nós sabemos que quem procura fazer a vontade do Senhor, certamente vai ganhar o céu. De ontem para cá, ouvindo, lendo, procurando ver o que os nossos exegetas, aqueles que interpretam a palavra de Deus na igreja, dizem, eu ouvi e li cada disparate sobre este evangelho, que é de arrepiar os cabelos, até de quem não os tem. Aqui nós temos que lembrar que o Evangelho é de uma clareza muito profunda. E não se pode dizer que Deus não pague os bons ou premie os bons e castigue os maus. Quem quer que diga isto, seja exegeta, seja doutor em Sagrada Liturgia e Sagrada Escritura, está cometendo uma coisa que se chama heresia. Desde o livro do Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, até o Apocalipse, o último livro, tudo isso é palavra de Deus, palavra irrevogável. E Deus desde o início diz que premia os bons e castiga os maus. O castigo dos maus é justamente não procurarem fazer a vontade de Deus em sua vida e, portanto, como eles excluíram Deus da sua vida, vão viver eternamente excluídos da presença de Deus, pois assim procuraram. A consequência final da nossa vida é essa. Se eu busquei a Deus toda a minha vida, procurei conhecer-lhe e fazer a sua vontade, então certamente ganharei a vida eterna, o céu, que é estar na presença de Deus. Ainda a semana passada eu dizia, depois, ao final, antes da bênção final, que nós na nossa paróquia sempre temos a adoração nas quintas-feiras, e dizia, por que será que as pessoas não vêm na adoração na quinta-feira? A adoração é 1 hora no máximo, em que nós estamos aqui de joelhos diante do Senhor, agradecendo, louvando, bendizendo, desagravando as nossas faltas e daqueles que ofendem o Senhor e não lhe pedem perdão. Isso tudo vem desta ausência na adoração eucarística, porque o povo de Deus não foi suficientemente catequizado e evangelizado. Não sabe o que é o céu. Muita gente pensa, ou tem uma ideia difusa do céu, recebida de forma indireta por tantas heresias como o espiritismo, que acha que lá no céu vão capinar, roçar, plantar, costurar, fiar, estudar. No céu não há nada disso. Não há nada do que tem aqui na terra, das coisas e ocupações terrenas. No céu só há a adoração constante, perpétua e permanente do Senhor. É para isso que nós iremos para o céu. Para ver o Senhor face a face, conhecê-lo como Ele é, viver nele e adorá-lo eternamente. Nós não vamos tocar harpa, bandolim, violão, nada disso no céu. Nós não veremos anjinhos voando, batendo asas ao redor de nós, jogando grinaldas de flores. Nada disso é o céu. Isto é o céu das histórias em quadrinhos, isto é o céu dos espíritas, mas não é o céu verdadeiramente. Então aqui, quando nós ouvimos este evangelho da paga que o Senhor dá a todos aqueles que vão fazer a sua vontade, que querem fazer a sua vontade, nós nos perguntamos, que paga recebe, por exemplo, um Santo Padre Pio de Pietrelcina, uma Santa Teresa d'Ávila? E que paga eu receberei? Será diferente? Será com maior grandeza? Será com maior ou menor grandeza, de acordo com o que eu busquei o Senhor? Esse evangelho é muito elucidativo, ele esclarece muito bem. Aqueles operários que atendem à voz do patrão,
do contratante, bem dizendo, e contrata na primeira hora da madrugada para trabalhar o dia inteiro, recebem uma paga. Aqueles que são contratados na última hora recebem a mesma paga. Por que é que Deus premia assim? Por que Deus não dá mais para quem fez mais e dá menos para quem fez menos? Aqui nos esclarece também a primeira leitura do profeta Isaías. Deus, falando pelo profeta Isaías, diz: os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Aqui nós podemos perceber o quanto muitas vezes nos enganamos. Nós dizemos: o fulano trabalhou tanto, por que ganha menos ou igual àquele que pouco trabalhou? Aí vem o contratante do Evangelho e diz: estás com inveja que eu pago a quem eu quero com a mesma paga? Aqui vem também a interpelação, a pergunta na nossa vida: como é que eu tenho servido o Senhor? Nós vemos que este patrão no Evangelho, que é o símbolo de Deus Pai, ele vai já na última hora do dia percorrer aquela praça onde ficavam esses que nós chamamos jornaleiros, os que vivem da jornada. Eles estão ali às 5 horas da tarde, ninguém os contratou. Os patrões passaram pela praça e eles não foram contratados. E este patrão, que passou na madrugada pela praça, passa também pela última vez às 5 horas da tarde, já falta só 1 hora de trabalho. E ele dá a mesma paga. E ele os contrata. Notem que ele pergunta a estes que estão até quase a última hora sem trabalhar: o que é que vocês fazem aí parados? O que é que estão o dia inteiro, por que é que estão o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ora, para trabalhar para o reino de Deus não há contrato. Para trabalhar para o reino de Deus não há data. Há pessoas que dizem de forma, eu diria, criminosa, pecaminosa: quando eu ficar velho, eu vou ter tempo para Deus, eu vou ter tempo para a igreja. Quando eu ficar velho, quando eu estiver livre. Estes não são esses trabalhadores que não foram contratados, esses são os preguiçosos. Os trabalhadores que não foram contratados ainda são aqueles que, embora ouvindo a voz do patrão, não quiseram ouvi-lo. Notem que eles estavam todos na mesma praça. Um grupo foi naquela primeira hora da madrugada, outro grupo foi às 9 da manhã, a terceira hora do dia, outro às 3 horas da tarde, e assim vai. Aquele primeiro grupo, aquele último grupo que estava às 5 horas, já estava lá desde cedo. Ou não estava? Ou estavam dormindo. Assim na igreja, muitos ainda estão dormindo. Me recordo aqui, logo que cheguei, alguém que nunca mais vi, daqueles que aparecem e desaparecem, disse assim: mas a frente dessa igreja está muito suja. Eu fui lá, busquei uma vassoura e dei para ela e disse: varra. E a pessoa diz: mas não tem alguém para fazer? Tens tu. É tu que deves fazer. O contrato que Nosso Senhor faz conosco é com todos nós, não é com o padre. O padre tem que dar exemplo de servidor, estar disponível 24 horas, 365 ou 6 dias por ano. Este é o padre. Mas vocês também, todos vós que aqui estão e aqueles que nos ouvem, temos que estar disponíveis ao Senhor. E qual é a forma de estar disponíveis ao Senhor? Estarmos disponíveis aos irmãos. Mesmo que a gente tenha que largar o prato de comida, mesmo que a gente tenha que largar os afazeres que não nos levam ao reino de Deus. São Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele fala deste ímpeto dele, dessa vontade que ele tinha de já estar com Deus. O que significa isso? Que São Paulo fala com palavras tão bonitas. Ele diz: eu já estou farto de estar aqui na terra. A minha vontade era já estar no céu. Eu só fico aqui por causa de vocês, porque vocês ainda precisam de mim. É isso que São Paulo está dizendo
Claro que não com a grosseria com que eu estou falando, mas São Paulo fala com palavras bonitas. Ele diz: sinto-me atraído para os dois lados, tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria muito melhor, mas para vós é que eu continuo neste mundo. E então ele pede, suplica: vivei à altura do Evangelho. Vocês que ouviram a palavra de Deus, vocês que foram alimentados pela palavra de Deus, que tantas vezes se alimentaram da Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor, procurem viver à altura do Evangelho. E o Evangelho, para quem não se recorda, a palavra Evangelho significa boa nova. O Evangelho é boa nova. O Evangelho não é peso, mas é libertação. Libertação dos nossas preocupações deste mundo, libertação de nossas intrigas, brigas, de um modo mesquinho que muitas vezes vivemos. O Evangelho é isso. O Evangelho é, como nos recordava tanto o Papa Bento XVI quanto o Papa Francisco, o Evangelho é o Evangelho da alegria. Quem ouviu o Evangelho, quem foi batizado, é um operário da primeira hora, foi chamado já na primeira hora. Ninguém será chamado na segunda hora. Aqui muitas vezes nós nos perguntamos: quando é que nós escutamos a Deus? Pessoas que uma vida inteira praticam a fé, praticam a religião, mas dizem: não me sinto chamado para nada, nunca ouvi a voz de Deus. A voz de Deus, em raríssimas exceções, ela fala aos nossos ouvidos, mas em todas as situações ela fala pelas circunstâncias. É ali onde eu estou, é ali onde eu vivo que Deus fala, é aqui onde nós estamos. É quando sairmos daqui, Deus continua falando conosco. Ele não fala conosco só aqui na igreja, Ele não fala conosco só quando nós rezamos. Deus é o grande tagarela que não é ouvido. Está 24 horas nos mostrando pela natureza, pelo ambiente, pelo modo como vivemos, com quem vivemos, a sua presença. Porque nós podemos muito bem passar por aquele que sofre e não perceber a presença de Deus. Nós podemos muito bem passar por aquele que precisa da nossa ajuda e não percebermos a presença de Deus. Nós podemos muito bem vir à igreja ao domingo e não perceber na porta da igreja o irmão que sofre, ou na rua, ou no nosso caminho. Significa que nós somos aqueles operários que estavam lá desde cedo na praça, mas não ouviram o chamado do patrão. Nós queremos pedir ao Senhor que esteja perto de nós, bem perto. Muitas vezes nós temos que pedir ao Senhor que nos dê um chacoalhão, que nos dê um empurrão, porque os sons do mundo, os barulhos do mundo, as ocupações do mundo nos tiram o sentido de ouvir a Deus. E então nós estamos vivendo já não como cristãos, mas como pagãos. Recordo há poucos dias, no Evangelho ouvíamos o Senhor dizer: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Isso são preocupações dos pagãos. O que é que esta pandemia chinesa acirrou entre nós? Essas preocupações. Foram essas preocupações. E muita gente ainda está intocada como bicho em casa, com medo de algo que não sabe o que é. E já não trabalha, e já não serve, já não vive. É como uma barata escondida, a vida inteira, no esgoto. Não sai porque não vê a luz. A luz é o Senhor. E para que nós, pobres baratinhas, saiamos para a luz, é necessário que a gente levante os olhinhos para fora do buraco, para que nós vejamos também o irmão que sofre, para que nós vejamos que a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas doenças, as nossas dificuldades não são grande coisa perto do outro. E então a gente começa a sair de si mesmo, do buraco no qual se enfiou, e começa a
recordar os belíssimos salmos que nos indicam, por exemplo, a alegria de ir à casa de Deus. O Salmo diz: como eu me recordo da alegria do povo peregrino, feliz, caminhante, indo para a casa de Deus. Nesses tempos que nós vivemos, ainda há alguns que não encontraram o caminho da casa de Deus. Encontraram o caminho do trabalho, encontraram o caminho da academia, encontraram o caminho do supermercado, do CTG, de tantas coisas, mas a casa de Deus ainda não encontraram. Há poucos dias atrás, o Papa Francisco autorizou um documento do cardeal responsável, vamos simplificar assim, dizer, da liturgia, do culto divino, em que dizia: é urgente que voltemos às nossas igrejas. É urgente que o povo de Deus tome consciência disso, porque a nossa fé é uma fé de encontro, não é uma fé de cada um vivendo na sua casa. É urgente que nós voltemos à Eucaristia, com o coração reconciliado. É urgente que nós voltemos à prática da fé, sem o qual a presença da igreja morre no mundo. E morrendo a presença da igreja, ela que é esposa de Cristo, morre a presença de Cristo no mundo. Notemos a necessidade de invocar o Senhor, de estar na presença do Senhor. O Salmo de hoje, 144, diz: o Senhor está perto da pessoa que o invoca, daquela pessoa que faz questão que Deus esteja em sua vida e que o chama. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca, aqui vem o parênteses, o invoca lealmente. O que significa isso? Eu não chamo o Senhor, eu não clamo ao Senhor para me satisfazer, mas eu, por buscar fazer a vontade do Senhor, por buscar ser leal ao Senhor, então eu o invoco, e então Ele vem em meu socorro e vem estar comigo. É necessário então esses dois movimentos, a lealdade de nossa parte, a fidelidade ao Senhor, e então saberemos que Ele vai estar próximo daqueles que lealmente o invocam. E quanto à paga, queridos irmãos e irmãs, não nos preocupemos se o meu irmão trabalha mais tempo ou menos tempo que eu na obra de Deus, e ele vai receber o mesmo. O mesmo para nós não é o mesmo para Deus. Aquela moeda de prata que o empregador, que o contratante do Evangelho, que é Deus Pai, promete, aquela mesma moeda que promete a todos nós, quando cair em nossas mãos, veremos que é diferente. Essa é a paga do Senhor. Estar na sua presença, gozar da sua intimidade. Peçamos ao Senhor que nos fortaleça para dar-nos e dar ao nosso coração esta virtude de buscá-lo lealmente. O Senhor sabe que nós somos maus operários, que nós não fazemos tudo aquilo que podemos. E quando nos chega o cansaço, quando nos chega a deficiência, quando nós tomamos noção de que não somos bons operários, então aí estamos no bom caminho. É também ensinamento dos apóstolos que nós devemos recordar as palavras do Senhor que diz: quando nós tivermos feito tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, notem bem, quando nós tivermos feito tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, então deveremos dizer ao final do trabalho: não fui um bom operário. Não somos operários perfeitos. Queremos então pedir ao Senhor que aperfeiçoe o nosso coração e a nossa vida para melhor servi-lo, para que abramos os olhos, os ouvidos, o coração, para que aí onde nós estamos,
vejamos as necessidades e no que é que eu posso ajudar a construir o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.